Olá, meus nobres amigos seguidores, estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje está baseado em João capítulo 1, versículo 35 a 51, mas eu vou escolher apenas uma parte do versículo. E eu gostaria de propor como tema: venha e veja, contemplando a glória de Cristo com os olhos da fé. Então, nesse devocional bíblico profundo e inspirador, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei pelo capítulo 1 do Evangelho de João, refletindo sobre aquele convite de Jesus: venham e vejam. E por meio de uma ilustração marcante e de uma exposição fiel das Escrituras, nós somos desafiados a desacelerar, ajustar as nossas lentes espirituais e contemplar a glória de Cristo com os olhos da fé. Esse devocional é um chamado à renovação da fé, à contemplação sincera de Jesus como Filho de Deus e ao crescimento espiritual contínuo. É ideal para quem deseja aprofundar sua comunhão com Cristo, fortalecer sua vida devocional e redescobrir a beleza do Evangelho. Então, assista, medite e compartilhe esse devocional com alguém que precisa vir e ver Jesus. Há alguns anos atrás, um certo pastor recebeu de presente um binóculo. E durante uma viagem que ele realizou ao Grand Canyon, percebeu algo marcante. Só era possível enxergar a verdadeira grandiosidade daquele lugar quando diminuía a velocidade e olhava com atenção pelas lentes corretas. Sem isso, tudo se tornaria apenas uma paisagem distante e superficial. Essa experiência ilustra com profundidade o convite que Jesus faz em João capítulo 1. Venham e vejam. Quando João Batista aponta para Jesus e declara: este é o Cordeiro de Deus, lá no versículo 36, dois dos seus discípulos decidem segui-lo. A pergunta que fazem parece simples: mestre, onde está hospedado? A resposta de Jesus, porém, ecoa pela história: venham e vejam. Eles foram, viram e permaneceram com ele. Esse convite não era apenas para visitar o lugar, mas para permanecer na presença, para enxergar com profundidade quem realmente ele é. Aqueles discípulos já criam que Jesus era especial, mas ao andar com ele, veriam muito mais da sua glória. Esse mesmo padrão se repete com Filipe e Natanael. Natanael e Filipe, diante do ceticismo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não argumenta, apenas convida: venha e veja. Ao se aproximar de Jesus, Natanael descobre algo extraordinário. Antes de vê-lo, já era visto e conhecido por ele. E aquele que chegou duvidando sai confessando: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus então promete: vocês verão coisas maiores do que essas. E eles viram milagres, curas, autoridade sobre a natureza, vitória sobre a morte e finalmente o Cristo ressurreto. Quando Jesus afirma que os discípulos veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, lá no versículo 51, ele revela algo glorioso. Ele é o ponto de encontro entre o céu e a terra. Aquilo que Jacó viu em sonho, uma escada ligando o céu e a terra, agora se cumpre em uma pessoa: Jesus Cristo. Venha e veja hoje. Hoje não caminhamos fisicamente pelas ruas da Galileia. Ainda assim, o convite permanece. Para vir e ver Jesus, precisamos das lentes da fé. O próprio Senhor Jesus explica isso. Ele diz em João 6,35:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Vir e crer caminham juntos. Ver Jesus não é apenas conhecê-lo intelectualmente, mas contemplá-lo espiritualmente, reconhecendo sua beleza, sua suficiência e sua glória. Esse olhar exige tempo, persistência e humildade. Há o risco de nos tornarmos familiarizados demais com os relatos bíblicos e perdemos o assombro, como alguém que visita todos os dias o Grand Canyon, mas não se impressiona mais com a sua grandeza. O Evangelho de João nos chama a parar, olhar com atenção, contemplar o Verbo que se fez carne. Há mais glória a ser vista, há mais beleza a ser descoberta. E quando realmente vemos Jesus, nasce em nós o desejo de convidar os outros, assim como os discípulos. Venham e vejam. E eu convido você, se você ainda não viu Jesus, se você ainda não veio até Ele, então venha para vê-lo. Venha para dedicar um tempo a sós com Ele, para ser impactado pela presença dEle, pelo olhar penetrante dEle e para usufruir das maravilhas, do poder, das bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Então o convite ainda ecoa, o convite ainda te chama e Jesus está aí à disposição. Então venha e veja, venha contemplar a glória de Cristo com os olhos da fé. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai bondoso, eu desejo que esse devocional fale muito mais do que eu queria transmitir nele. Que o Teu Santo Espírito fale aos corações e mentes dessas pessoas que estão ouvindo. Para aqueles que já Te conhecem, para que tenham mais prazer em Te conhecer mais e mais. E para aqueles que ainda não Te conhecem de uma forma experimental, que abram o coração e os olhos da fé para Te enxergar e para desfrutar da Tua presença. Ó Deus, entra com providência na vida daqueles que estão precisando de alguma coisa. Supre cada uma das necessidades. Derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida deles para que eles experimentem a Tua paz e para que eles se sintam amados por Ti. Traz cura, traz libertação, traz esperança, alegria, Pai. Por favor. Eu peço tudo isso agradecido no nome de Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative aí os sininhos para receber as nossas notificações. Deixe sua curtida, faça seu comentário e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Eu te convido amanhã a estar comigo para mais uma meditação, mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Deus te abençoe grandemente. Amém.